Vamos lá, meus amigos, vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife. Exatamente. Meus amigos, o presidente do esporte, Yuri Romão, se pronunciou aí e deu uma entrevista à Rádio Jornal. Uma entrevista muito boa para você entender o que está passando na cabeça do presidente do esporte. Bronca pesada, acredito que você não vai gostar muito do que você vai escutar, mas escutem e tirem a conclusão de vocês, para não vir dizer que alguns influenciadores estão me influenciando a algo A ou algo B. Escutem com atenção e eu vou reagir junto com vocês o meu pensamento aqui sobre essa entrevista. Bora lá! A Rádio Jornal recebe o presidente Yuri Romão do esporte para falar sobre esse momento do clube. Presidente, primeiro, obrigado por atender a gente e eu queria começar pedindo para o senhor falar qual a percepção de um presidente, o senhor, o presidente do esporte, num momento como esse, que o clube chega a 8 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Obrigado. Obrigado, Raul, né, pela oportunidade aí de conversar com vocês, né? É um prazer sempre conversar com a Rádio Jornal e os seus ouvintes. Ser presidente do esporte, a gente sempre está nesse limbo, né? Às vezes a gente está super bem, às vezes a gente não tão bem, né? Na sua pergunta eu estava lembrando até de um período em que eu era dirigente. Eu acho que não vou lembrar agora quem era o presidente, mas eu fazia parte da gestão. Em 2015, né, em que a gente passou, se eu não me engano, ou foram 10 ou foram 11 jogos sem ganhar, né? E naquele ano a gente terminou em sexto lugar, ou seja... Meus amigos, vamos lá. Ele está comparando o esporte de agora, o esporte de Pepa, com o esporte de Eduardo Batista, que depois chegou até Falcão. O esporte de 2015 era outro esporte completamente diferente. Ele está colocando as carroças na frente do boi para você ver que a vontade dele de defender o treinador. O esporte, em 2015, só para a gente lembrar, era o esporte que fez o primeiro semestre muito bom e no segundo semestre caiu de rendimento. Tá certo? É um time que caiu de rendimento no segundo semestre. Não significa que o que é que está acontecendo isso agora, não. Agora o esporte, desde o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, início de série A, a gente já está vendo que o esporte não vai para lugar nenhum com esse treinador. É o entregador de camisa, mas ele sai em defesa. Nessa fase aí de pontos corridos, se não me engano, acho que foi o ano em que melhor esteve o esporte no Brasileirão. Mas assim, obviamente, não é algo que nos agrade, né? A pressão, ela é gigantesca, né? A pressão vindo das arquibancadas, vindo da própria imprensa, e a gente respeita muito isso, né? O torcedor tem razão de nos cobrar, não tiro a razão deles de forma alguma, mas como dirigente, né? No atual cenário do futebol do mundo, não vou falar mais do Brasil não, estou falando do mundo, você precisa ter uma serenidade, né, avaliar, né, os passos para que possamos tomar decisões. Isso, graças a Deus, eu tenho essa comigo, né, até pelo meu lado profissional, é fácil para mim tomar decisões. Eu não sou omisso, né? Se eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar, não doa quem doer, mas... Só conversa, isso é só conversa. Ele está saindo em defesa de Pepa, é inacreditável. Ele vem dizer que vai tomar decisões, já dá uma alfinetada na imprensa, dizendo que é algo que, como se fosse algo criado pela imprensa e pela torcida, mas ele respeita. Não é nada criado pela imprensa, não é nada criado pela torcida, é o que a gente está vendo. O único que não está vendo é ele. O que ele está vendo aí, eu não sei o que ele está vendo, mas a única coisa que não vê é que o time do esporte não está jogando nada. E aí vai piorar a situação aí, dependendo dessa mentalidade dele. Se ele continuar com essa mentalidade, vai piorar aí muito. Eu diria, me permita, Raul, dizer o seguinte: a gente tem um projeto. Nós
nós confeccionamos um projeto a várias mãos, né, da gestão. Não foi o presidente Yuri Romão que criou esse projeto. Foram várias pessoas, né, vários dirigentes que estavam sentados na mesa. E a gente confeccionou um projeto e a gente está seguindo ele. Tá? Só o primeiro ponto aqui. Ele está mentindo. Yuri Romão está mentindo sobre o projeto. Eu vou provar a vocês logo mais. Ele está mentindo sobre o projeto. Não existe projeto nenhum no esporte. Pasmem. Não existe projeto. Escutem o que eu estou falando e eu vou provar a vocês aqui e vocês vão tirar a conclusão também. Escutem aí. Na montagem do elenco, na renovação do contrato do próprio professor Pepa e sua comissão técnica, e esse projeto está em tirar um projeto que é um projeto de um ano todo, apenas por conta de 8 jogos, né, quando na verdade a gente deve finalizar entre 65 e 70 jogos o ano. Meus amigos, vamos lá. Vocês não escutaram errado, não. Assim, a gente tenta manter a calma, mas às vezes tem pessoas que estão em cargos superiores à torcida, acham que a torcida é doida, acham que quem é o pessoal da imprensa é doido, enfim. Ele está falando de 8 partidas. A gente vem falando aqui da saída de Pepa desde o jogo contra o Operário. Então o Sport perdeu milhões de reais, porque ia para passar da primeira fase, passava da segunda, até a terceira, quarta fase ali. O Sport tem total capacidade, como a gente está vendo aí, que tem até o Retrô, que está nessa terceira fase, vai jogar contra o Fortaleza. Mas, meus amigos, é complicado ele dizer que vim querer falar de um projeto como se o projeto começou agora no Campeonato Brasileiro. Esse projeto do Sport começou em janeiro. Esse projeto Pepa que ele está falando aí, que é o projeto Pepa, que não existe projeto, tá? Eu vou dizer a vocês, a gente fala no projeto, mas não existe. Ele iniciou em janeiro, com derrotas para Santa Cruz, para derrotas para o Náutico, dentro de casa, não sei quantas sanções pode perder, para derrota para o Operário, com derrota com o Operário, derrotas também com Altos dentro da Ilha do Retiro, com derrotas dentro da Ilha do Retiro na final do Campeonato Pernambucano, ganhou nos pênaltis, mas perdeu para o Retrô. Com várias coisas, ele está querendo resumir ao Campeonato Brasileiro. E não é isso, ele está mentindo. Bora lá. É muito pouco, tá? Então, o que eu entendo, né? E aí conversando com a nossa diretoria desde ontem, pós-jogo do Fortaleza, a gente chega à conclusão que o momento ainda é de acreditar, né, de dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido, né? Eu tive a oportunidade, Raul, de ir a todos os treinamentos dessa última semana, todos. E eu fiquei impressionado, digo a você, e aos seus ouvintes, e à nossa grande nação, que eu fiquei impressionado de como o nosso elenco treinou bem, né? Assim, Vamos lá, meus amigos. É inacreditável, é sério. Vamos lá, ele está dizendo que o elenco treinou bem, que ele passou a semana toda. O ponto específico aqui em relação de Yuri Romão falando sobre futebol. Tá certo? É o ponto específico aqui. Yuri Romão ele já falou que não entende de futebol. Então não tem como ele ir lá e fazer uma avaliação e achar que é incrível. Mas vamos supor que o time treinou incrivelmente, que eu não acredito nisso, tá? Mas, meus amigos, é o time titular. Vamos supor que o time é ruim, que eu não acredito que é ruim, treinando contra o time reserva. É a mesma coisa você pegar um time do interior, vamos botar aqui o Salgueiro, o time titular do Salgueiro treinando com o time reserva do Salgueiro. O time titular vai ser superior, então não tem o que falar sobre um treinamento. O treinamento você está pegando seus melhores jogadores, na teoria, e colocando contra os reservas. Então, o time titular ele vai se sobressair com o reserva. Então, ele não entende mesmo de futebol, só uma comprovação que ele não entende, porque quando ele abre a boca para falar que o time treinou super mega bem, se ele já disse que não entende de futebol, não tem parâmetro nenhum o time titular contra o reserva treinar super bem e ele dizer que isso é incrível. Mas bora lá. muita intensidade, né, com muita vontade,
com muita atenção ao que o professor Pepa passava para eles na comissão técnica. Enfim, não, a gente não pode simplesmente achar que as coisas estão tá solta. Muitos influencers, né, que acham que entendem de futebol estão dizendo o grupo está rachado. Ó, mais uma vez, ele está fazendo uma politicagem dentro do clube. No caso de Yuri Romão, ele falou de influências e tal. Ele está fazendo uma politicagem que é muito errada. Isso vai levar o esporte, que nem ele, enfim, vai levar o esporte para um momento muito ruim, que ele está fazendo algo que ele já ouviu falar da imprensa. Respeita, mas ele está informando que a imprensa está contra. Não é Pepa, não. Não é o trabalho de Pepa que não está surtindo efeito. É a imprensa, é a torcida, agora ele já está falando dos influencers. Então, ele está colocando ele está falando nós aqui, os rochedões do esporte, eu como presidente, minha direção incrível, e o treinador Pepa, estamos contra vocês estão contra a gente. E não existe nada disso. Ninguém está pedindo a cabeça de ninguém lá dentro, ninguém está falando dos diretores dele ainda, ninguém está falando dele, ninguém está falando, a gente só está falando, tira a Pepa e coloca, continua com o teu projeto, que eu vou formar aqui para vocês que é mentira dele, continua com o teu projeto, mas tira a Pepa que ele não está fazendo uma função, é normal, ninguém vai acabar com a empresa porque um funcionário é ruim. A gente só está dizendo, ó, foi um equívoco, tira ele aí, e ele não está indo pela torcida, ele não está indo pela imprensa, ele não está indo pelos influencers que ele fala aí, o que ele está dizendo é todo mundo está contra a gente. Então ele colocou essa carapuça nele que está todo mundo, eu, você, torcedor, o pessoal da imprensa, os influencers, estão indo contra ele para acabar com o projeto dele. Não tem nada disso. Ele está fazendo uma tempestade no copo d'água. O professor perdeu o elenco, não sei o quê. Tudo balela de gente que não entende o que é futebol, gente que não sabe o que é que está falando, que não acompanha o dia a dia, né, de trabalhos. Esse ponto aí, até esse ponto que ele está dizendo que não acompanha o dia a dia. Parece até que é uma opção que a torcida, que os repórteres, que dos jornalistas também têm, de não querer acompanhar. Vocês não acompanham, então vocês não sabem. A imprensa não acompanha porque você mesmo, Yuri Romão, proibiu da imprensa acompanhar. A imprensa não pode entrar dentro vai acompanhar o treinamento do esporte só naqueles momentos que é para tirar uma foto, os jogadores já estão tranquilos, a imprensa não acompanha. Proibida pelo próprio presidente. O presidente do esporte proibiu e ele está dizendo que eu e você, a imprensa, os jornalistas, são burros, não entendem de futebol, porque não acompanham. E como é que você vai acompanhar algo que não pode ser acompanhado? Eu não posso cobrar nada que eu não deixo acontecer. Então aí ele está sendo bem malicioso para querer se dizer que é entendedor de futebol, que volta a dizer, ele já disse que não entende de futebol, e ele está sendo malicioso para botar culpa em mim, em você, torcedor, e na imprensa, que está querendo conturbar um ambiente que está lindo e saudável, e os resultados não estão vindo por um detalhe, que ele vai dizer o detalhe, acompanha. Mas o que eu posso dizer, para finalizar, me perdoe até o alongamento aí é dizer o seguinte, o trabalho está sendo feito, né? E a diretoria está muito atenta. Nós estamos no dia a dia, junto, conversando com a comissão técnica, conversando com os atletas, né? E existe sim um entendimento de que esse trabalho, uma hora, vai ter que dar resultado, dada a forma como está sendo. Vamos lá. Escutem o que ele está falando. Uma hora esse trabalho vai dar resultado. Ele já está dizendo à torcida, a mim, a você, a todo mundo, que não vai trocar o treinador até dar resultado. Então, meus amigos, se não der resultado, ele não vai trocar. Se der resultado, ele vai permanecer. A ideia dele é continuar com o Pepa até o final do ano. O projeto dele é esse. Porque se ele diz que esse projeto vai ter que dar resultado, então automaticamente ele está dizendo que vai insistir até dar resultado. E algo que dá resultado, tu não vai desistir dele. Estou errado? Então automaticamente ele está dizendo que vai segurar Pepa
até o final, o que é a vontade dele. Se ele vai aguentar a pressão da torcida, porque quem paga os ingressos são os torcedores, os sócios que pagam o salário dos jogadores, aí eu não sei. Mas a vontade dele é essa. E digo mais, se chegar o momento dele demitir Pepa, ele vai trazer um pé rapado, um treinador merda, que é para dar errado o projeto. Porque automaticamente ele já está dizendo que pode abandonar o projeto no caso de não dando certo com o Pepa. Mas bora continuar. Sendo feito, executado. Então dá para dizer que, pelo menos até aqui, o Sport em momento nenhum cogitou a saída do técnico Pepa. Eu vou dizer a você que não cogitou, dada essa pressão. Aí eu estaria mentindo para você e para o nosso torcedor, que eu não faço isso. Eu sou muito transparente. Não é o resultado, tá? É a pressão que vocês estão colocando na gente. Não é do resultado, não. Pepa só vai sair por conta da pressão. O que ele está dizendo é: eu estou satisfeito com o trabalho e Pepa só sai por conta da pressão. Fora a pressão, ele continua. Se você não estivesse falando nada, tá lindo. Olha aí, ó, 2 pontos. O pior histórico dos últimos anos do Sport na Série A desde 2001 e tá tranquilo. A bronca, só quem tira a Pepa de lá não é ele, tá? Se Pepa sair, é bom deixar isso claro para o torcedor do Sport. Se Pepa sair do Sport, não é porque o presidente quer, é por conta da pressão. E ele vai se revoltar contra os torcedores. Pode prestar atenção e pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Nem pense que ele vai trazer nem o Eduardo Batista, que tem muita gente que não quer, ele não traz. Veja que eu estou falando que ele vai fazer de tudo se Pepa sair para o Sport ir para a Série B, para poder ele dizer, ó, eu avisei que o problema não era Pepa. Preste atenção. Na minha esposa. Dizer que não cogitou. Lógico que se cogitou. Né? Diante da pressão que nós estamos sofrendo, lógico que se cogitou. Mas se a gente for avaliar, né, o trabalho que está sendo feito, se a gente for avaliar tudo que está sendo realizado, né, tanto do ponto de vista de direção, ou seja, as condições que nós estamos dando ao departamento de futebol para que seja feito o trabalho. O que a comissão técnica tem realizado, o que os atletas têm se empenhado para realizar, não há por que a gente fazer isso agora, mas é um projeto. E todo projeto ele tem começo, meio e fim. Né? Isso é fato. Tá certo? Se o projeto não está sendo bem executado, enfim, não tem outra coisa a ser feita. Mas, por enquanto, né, neste retrato, mais uma vez dizendo, esse retrato aí, eu entendo que as condições estão sendo dadas e estão sendo realizadas. Agora, vamos fazer uma análise nua e crua, honesta. Honesta. O Sport tem jogado bem. Tirando. Aí eu tô falando agora com pessoas. Bora lá. Não, tá vendo que eu digo a vocês? Assim, não é eu, nem você, nem um jornalista querendo dizer que a gente entende muito de futebol. Gente, a gente tá falando aí de 4 milhões aí por baixo aí, torcedores do Sport, que 90% não aprovam e dizem que o Sport não está jogando bem. Tá? O Sport não está jogando bem, jogadores que eram para entrar, o time está sendo escalado errado, tem um contexto. Não é nada disso. A gente vai, olha, quem não vai para campo também assiste, que ninguém é retardado. Então a gente assiste o jogo e ele vem dizer, a única pessoa que diz, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro, ele diz que não entende futebol, dizer que o Sport está jogando bem. Alguém está dizendo isso a ele. O Sport não está jogando bem. O Sport não chuta, não tem uma criação, não tem nada. Posse de bola não significa que está jogando bem. Roda para um lado, roda para o outro, não significa que está jogando bem. Então, é inadmissível ele vir abrir a boca e dizer que o time do Sport está jogando bem, por enquanto o Sport está com dois pontos. Por sorte, tá? Que era para estar só com um. Por sorte que o juiz não deu gol contra o Fortaleza. É absolutamente isso. Atualmente, eu e o Yuri Romão, tirando o jogo do Red Bull, que eu acho que a gente jogou bem aquém daquele que poderia, os outros jogos nós jogamos bem, né? Os 20 minutos primeiros do jogo do Corinthians, não jogamos bem. Fomos amassados. Depois a gente igualou e eu diria até que no segundo tempo a gente foi até superior ao Corinthians. Pronto, esse aí ele já sacramentou mais uma vez que ele não entende futebol. Ele disse que os 20 primeiros minutos o Corinthians amassou ele, amassou o Sport, né?
amassou o Sport, mas depois ele começou a ficar melhor. Isso é a mesma conversa. E eu já sei quem está passando essa informação para Yuri Romão. É Pepa. Pepa se reúne com ele, passa algumas coisas. E dá para entender isso, porque a entrevista coletiva de Pepa é essa. Que o time jogou bem, foi amassado nos primeiros 20 minutos, que poderia ser 3, 4 gols do Corinthians, mas depois foi lá fazer um gol. Foi um gol no. Tipo, foi um gol bonito, mas foi um gol ali na sorte. E no segundo tempo, o Pepa voltou com o time errado. E ele está dizendo que o Sport voltou muito bem, jogou, foi superior. No momento que o Sport levou esse time aí, que ele está falando de que voltou muito bom no segundo tempo, levou um gol no segundo tempo em 10 segundos de jogo. Exatamente, 10 segundos de jogo. E ele, que se diz ser entendedor, que influência, que você, não entende futebol, ele que entende, está dizendo que o time que voltou para o segundo tempo e leva um gol com 10 segundos jogou bem. É o nível aí do presidente que entende futebol do esporte. Levamos uma virada. Algumas falhas individuais. Essas falhas individuais, elas não podem ser acreditadas apenas ao treinador. Né? Bora lá, para você ver o nível. Estou parando aqui, pessoal. É porque, assim, são coisas que acontecem. Ele está no nível de defesa de Pepa. Ele está defendendo tanto Pepa que ele está chegando no nível de dizer que a culpa não é só do treinador. Ele está tirando até a culpa do treinador. Foi culpa dos jogadores. Ele pode criar um clima dentro da Ilha do Retiro com os jogadores que não estão sendo nem criticados pela torcida. Nenhum jogador está sendo criticado. Assim, nenhum, não vou dizer, mas tem paciência. Carlos Alberto, Matheus Alexandre. Mas assim, no geral, quem é para ser titular, de verdade, não está sendo criticado. Então, ele está criando um clima para dizer que a culpa não é só de Pepa. Tem jogadores que fizeram erros individuais. Que erros individuais, para ele que não sabe, é tirado, tá? Isso é omitir os erros, e os jogadores que estão errando são tirados do treinamento. Então, no treinamento é tirado esses erros, mas ele está dizendo que não, a culpa não é de Pepa, tá? O jogo contra o Corinthians, que o Sport levou uma virada, levou um gol com 10 segundos do segundo tempo, a culpa não foi só de Pepa, teve erros de jogadores. E é a mesma entrevista, a mesma coisa que Pepa diz na entrevista. Está se canalizando uma culpabilidade para uma pessoa, quando na realidade a culpa também tem que ser diluída, ou enfim. Se é que tem. Ninguém está ali para errar, tá certo? Eu tenho essa convicção. Ninguém está ali para errar. Nem o dirigente, nem a comissão técnica, muito menos o atleta. Mas às vezes há erros. Há erros. Ou equívocos, né? Isso. Ô, presidente, e sobre o trabalho que está sendo feito no futebol até aqui? Porque ainda é começo de Campeonato Brasileiro, é bem verdade, mas já são quase 5 meses aí de temporada, a gente já vai para o mês 5, mês de maio. Como é que o senhor avalia? Eu pergunto isso porque a gente vê muitas críticas no ambiente externo também em relação a algumas contratações que foram feitas, o dinheiro que foi gasto. Qual a posição da diretoria, do presidente do clube sobre o trabalho que vem sendo executado? Vocês também veem que tudo está acontecendo da forma correta, da forma que vocês planejavam, ou já dá pelo menos para internamente vocês identificarem alguns erros? Não. Eu avalio o trabalho do nosso departamento de futebol. Né? Você quando analisa um departamento, um futebol, você tem que analisar como um departamento. Você tem. Falou de contrato. A pergunta aí foi simples e objetiva, tá? Isso aí não tem para que ele estar rodeando tanto. A pergunta é simples: por que essas contratações de Matheus Alexandre e Carlos Alberto? Ele tem que responder isso. É simplesmente isso, e informando também, Raul foi muito bem aí na pergunta, que o campeonato não começou agora com esses 8 jogos que ele está falando, não. O campeonato vem começando, a temporada, na verdade, vem começando desde janeiro. Mas ele está enrolando aí, eu quero ver onde ele vai chegar com isso. Então você tem que envolver também o departamento de mercado, né? Capitaneado lá pelo Odair. Se você vai falar do dia a dia, da logística, você tem que envolver o diretor de futebol, né, Carlos Brasil. Se você vai falar da questão mais técnica, você tem que envolver o André Figueiredo. E quem lidera tudo isso é o nosso vice-presidente Guilherme Falcão. Enfim, o que eu o que eu digo, o trabalho ele é satisfatório, tá certo? Mais uma vez, a gente tem um projeto. Meus amigos, o que complica é porque, assim,
o que deixa a pessoa triste, que a gente acompanha futebol aí, a gente não pode estar dentro do clube, mas a gente entende de futebol, a gente assiste vários jogos, a gente sabe como é que funciona basicamente o básico do futebol. A gente tá falando nada de profundo, que ele quer levar algo que ele aprendeu agora há pouco, não sei, básico do futebol, ele quer levar como profundo. Ele está dizendo que o trabalho está sendo satisfatório e não está sendo. Porque a gente tem que falar aqui, o trabalho não tem que ser satisfatório para mim, para Jackson, não tem que ser satisfatório para você, João, Maria, que está assistindo aí, seja quem for. O trabalho tem que ser satisfatório para a nação, tem que ser satisfatório para todos. Então, na sua grande maioria, tá? Porque a gente está numa democracia. Então, se a gente está numa democracia, o trabalho tem que ser de todos, que todos aí têm que estar satisfeitos, ou a sua grande maioria tem que estar satisfeita, que é a torcida. O futebol ele é baseado com sua torcida. Ele não bota a torcida em primeiro lugar, é o gosto dele. Se ele gosta de Pepa, é o que vale. E se ele não gostar de Pepa, Pepa pode estar fazendo um grande trabalho que ele vai tirar do mesmo jeito, porque ele não gosta. Então, o trabalho é satisfatório para ele. Ele não fala no nome de uma nação, ele não foi proclamado, eu sou o presidente do esporte. Não, houve a votação e pessoas que são sócios foram lá e votaram em você e eles querem ter o retorno. Você tem que dar satisfação à torcida. Não é a questão de eu estou satisfeito, vocês têm que estar. Não. Você tem que dar a resposta à torcida, Yuri Romão. O ponto é esse. Não pense que você é o rochedo, não. Ninguém é rochedo. Eu não sou, você que não é, ninguém é rochedo. Sempre a maioria vai vencer. Mesmo que a maioria queira ir para um caminho errado, a maioria vai vencer. Então, isso que você tem que botar na sua cabeça. Colocado na mesa, tá certo? E cabe a essas pessoas, tirando o departamento de mercado, fazerem com que o projeto ele seja executado. Então, o projeto, sem ser executado, aí sim, aí existe uma falha uma falha profissional dessas pessoas que lá estão, tá? Então, assim, eu reputo ainda como um bom trabalho, né? Obviamente, em algum momento a gente vai precisar fazer uma avaliação mais à frente. A gente não vai fazer uma avaliação no momento de crise, nós estamos num momento de crise, eu não vou negar isso, nós estamos num momento de crise. Fazer uma avaliação de um trabalho. É o ponto que ele diz, nós estamos num momento de crise. Não existe crise nenhuma, tá? O que existe é que você está bancando um treinador. O que está existindo de crise a partir do momento do jogo foi criada. Não foi nada que é uma crise porque o momento do futebol não é bom. Não é que o momento do futebol não é bom. A questão toda é que você está bancando o treinador. Ele quer levar na entrevista como se fosse uma crise, que todo mundo está. Não. O que a gente está dizendo é: tira o treinador que as coisas vão fluir. Aí a gente vai analisar, traga, não é só a questão de tirar, traga uma pessoa que tem um nível de treinar o esporte, que consiga extrair o máximo dos jogadores. É só isso. E não se meta. Não vá, fique na sua casa, não precisa você ir lá em CT. É o que a gente está falando, é simplesmente isso. Olhe, analise, como todo mundo está vendo, a grande maioria está pedindo Pepa, tire ele, no seu, você gostando ou não. Você tem que demitir o treinador, porque você foi eleito, você não é o cara, o imperador do esporte, nem é o dono de SAF do esporte que você vai decidir. Você tem que tirar o treinador porque a maioria está pedindo, porque a maioria enxerga no olhar terráqueo que você é algo extraordinário, que você não enxerga o que a gente está enxergando, que o treinador não tem mais o que entregar. É simplesmente isso. Não leva para o outro lado, não é nada contigo, não é nada com os teus dirigentes, nada disso. Isso aí a gente fala depois. Mas hoje, para falar de futebol, é o treinador que não sabe escalar o time, volto a dizer, e não sabe também fazer. Num momento como esse, não é o melhor, né, a ser. E aí a minha experiência muda nisso. Eu não vou jamais fazer uma avaliação. No momento certo, a gente vai saber se tudo que foi proposto, né, desde dezembro até agora, foi bem executado, se foi bem proposto, se aquilo que foi dito era o melhor ou não era. Isso aí eu saberei fazer. Isso aí eu diria, dou essa garantia ao nosso torcedor
de que farei sem nenhum problema. O esporte, na visão de vocês, a comissão técnica do esporte, vê um trabalho. Os jogadores dizem isso no decorrer da semana, o Pepa já disse isso, o senhor está dizendo isso agora, de que o trabalho no dia a dia está sendo bem feito, que o que tem que ser feito está sendo executado no dia a dia com o treinador, mas os resultados não estão vindo. E aí a minha pergunta é: existe algum limite em termos de resultados na visão da diretoria para que esse trabalho atual se torne insustentável? Porque o que é que eu quero perguntar? Se os resultados continuarem não vindo, mas o trabalho continuar sendo bem feito sem render resultados, vocês vão insistir até algum limite ou não tem um pensamento sobre isso nesse momento? Eu vou. Ótima pergunta que aí quero ver o que ele vai responder. Ótima pergunta. Essa pergunta aí tá lindo. Aí vai se continuar perdendo, quero só ver o que ele vai responder. Repetir o que eu tinha dito na resposta anterior. No momento que a gente está vivendo, tá certo, ou vivenciando, a gente precisa fazer agora uma avaliação, infelizmente, a cada rodada. Né? A vela do barco, ela vai ser alterada, vai ser mudada, né? Conforme o vento. Ou seja, se a cada rodada a gente notar que a coisa não está evoluindo, não tem outra coisa a fazer. Eu digo isso com muita transparência e com muita tranquilidade. E aí o ponto que eu digo que ele está mentindo para a torcida, porque ele não tem nenhum objetivo. Vamos lá, só um exemplo aqui base, tá? Você está na sua casa aí, você tem seus objetivos. Quando você tem um objetivo de, a energia para isso não pode ultrapassar R$ 200. Então você está dizendo que não pode ultrapassar 200 e você vai cobrar, vai dizer, você como homem ou mulher vai dizer, bateu isso aqui, alguém vai ter que pagar. Então não dá, bateu aqui, ele não tem. Yuri Romão não tem isso na Ilha do Retiro. Ele não tem a pontuação, que a pergunta é clara, se vai continuar desse jeito. Você já deu algum tipo de pontuação? Pepa, precisa ir nas 10 primeiras rodadas atingir a pontuação. X. Sem isso aqui, a gente nem segue o projeto. Ele não falou isso. Porque a gente sabe que ele não tem. Ele poderia até não dizer a pontuação, mas dizer, está na mão do treinador. O treinador está ciente de que se precisa atingir esses objetivos, não tem objetivo. Ele está simplesmente na convicção. Volta a falar como se você estivesse na sua casa e dizer, eu acho que a conta não chega em R$ 200. E se ela passar de R$ 200, você não tem outro planejamento. Você, mas eu tenho convicção que o mês que vem vai melhorar aqui e vai empurrando com a barriga. Feito disso, ele está bancando o Pepa por convicção. Ele não está escutando a maioria. E por isso que eu digo, a torcida do esporte está sendo feita de palhaça por ele e ele está mentindo. A todo momento ele fala de projeto, mas ele não fala como é o projeto. É muito, de uma forma ridícula, o que o Romão está fazendo com a torcida, que deu um voto de confiança a ele. Né? Até porque a própria comissão técnica sabe disso. Ninguém aqui está escondendo nada de ninguém, não, tá? Essa diretoria, é importante até para você passar para os seus ouvintes. Essa diretoria tem uma relação com os profissionais de forma muito transparente. A gente conversa, diz, lógico que tudo tem limite na vida. Nas nossas vidas pessoais, na vida profissional, né, dentro do clube, tem limites. Lógico que tem limites. Pepa vai ser o treinador do Sport contra o Fluminense, então isso está definido. Isso aí, quanto a isso, não tem a menor dúvida. E o que é que a torcida, para a gente fechar, o que é que a torcida pode se apegar, se apoiar para confiar que o time vai sair dessa situação? Primeira coisa que eu diria ao nosso torcedor, Haldner, é que são 3 anos e meio que eu estou à frente do Sport Clube do Recife e a gente já mudou muita coisa dentro do clube. Muita. Né? Eu acho. Ele vai falar um negócio que não tem nada a ver. Ninguém tá falando o que ele fez, o que ele deixou de fazer. É assim, é uma forma que ele quer bancar algo que ninguém tá falando da gestão dele. Ele tem que mostrar o que Pepa conquistou. Dê um voto de confiança pro treinador, porque ninguém tá pedindo outra pessoa que seja demitida sem ser o treinador. Dê um voto de confiança pro treinador, ele já conquistou isso, aquilo, ele não fala. Ele vai voltar a falar dele
que ele é só apenas um representante para falar sobre o treinador ainda está lá. A conversa do começo até o fim, as perguntas foram através de Pepa. Haldane perguntou sobre Pepa. Ninguém está perguntando da gestão, que está ruim, que está... Não. O que é falado, que a torcida quer, é a demissão do treinador, que não está fazendo um bom trabalho. É só simples isso. Ele vai vir agora trazer um negócio que não tem nada a ver. Vai lá em 3 anos e meio que Pepa nem estava lá. E, enfim, que também, falando de futebol, não foi essa maravilha toda, não. Mas falando aí que ele está querendo direcionar a entrevista para algo pessoal que não tem nada a ver com ele. Ele é apenas um representante da torcida que precisa dar satisfação à torcida. Que se você ver aí, ele nem responde à torcida, ele diz a sua audiência. Ele não fala nem que está falando com a torcida, porque ele está afastado, porque a torcida é contra ele, na cabeça dele, o que dá para entender é isso. E ele vem falar agora de Pepa, não vem falar de Pepa, vem falar do que ele já conquistou. Veja se não é basicamente isso. Eu e minha equipe, minha tropa, né, que eu costumo dizer, eu gosto de usar a tropa, já mostrou, né, que a gente sabe fazer as coisas de forma corretas, sem trazer prejuízo para o clube, sempre botando, colocar o clube num nível muito superior ao que nós encontramos lá atrás. Tá certo? Então, o que eu peço é um voto de confiança. Ele vem com essa história mola aí de um voto de confiança, mas ele esquece que a torcida não tem memória curta. Ele pediu um voto de confiança para Dalpozo, depois foi lá e demitiu o treinador, porque viu que dava errado. Aí, com Anderson Moreira, ele foi lá e pediu um voto de confiança mais uma vez. E o Sport não subiu, como não subiu em 2022 com o Dalpozo, que depois ele demitiu, mas caiu no colo de Claudinei, que Claudinei que terminou o Campeonato Brasileiro, mas aí esquece o voto de confiança. Aí vem com Anderson Moreira, que pediu demissão, ele pediu mais um voto de confiança. Aí a torcida deu, o Sport também não subiu. Aí no ano passado, mais voto de confiança. Então, assim, e subiu no bambo. Ninguém tá dizendo aqui que Pepa foi um negócio histórico, não. Pepa pegou um time, que você gosta ou não de Mariano Souza, pegou um time de Mariano Souza. Era a base completamente de Mariano Souza. E ele já veio querer, ele não fala de Pepa. Porque Pepa não tem nada a entregar, ele não tem como sustentar Pepa. Só a convicção dele, como ele também não tem o que sustentar esses diretores dele que nunca ganharam nada. Nunca fizeram nada. O que a gente faz e votou em Yuri Romão foi por questão financeira, que ele tirou o time da lama. Todo mundo sabe disso, que ele tirou o time da lama. A torcida gosta até dele do lado financeiro. Mas do lado do futebol deixa a desejar. Não existe voto de confiança quando você não entregou nada do lado do futebol. E muito menos voto de confiança para Pepa, que nunca entregou nada. O primeiro título da história de Pepa é o título do Campeonato Pernambucano. Só. Pepa nunca ganhou nada na vida dele. Um voto de confiança. De que a gente vai mudar essa coisa. Se por acaso a gente notar que as coisas não estão mudando, nós vamos mudar de outra forma. Mas que a gente vai fazer. A única coisa que a gente não deve, em hipótese alguma, é ficar ou sendo influenciados por mídia social, enfim, são 8 jogos que a gente não está bem. Ok, concordo. Pronto, tá vendo? Mais uma vez, ele tá na história que a torcida é burra o suficiente para não ver o que tá na cara do jogo. A torcida é burra e está sendo influenciada por mídias sociais. Não é que você, como torcedor, tem direito de pensar, não. Você está sendo influenciado por mim, por outros aí que falam do esporte. Não é porque o time está jogando ruim. Não é o treinador que é ruim. É a mídia social que está contra Yuri Romão. Não existe isso que está contra a Pepa. São coisas, e ele volta a falar de 8 jogos. Yuri Romão, não são 8 jogos, tá? Não tem nenhum otário aqui. Você pode enganar quem você quiser, uma criancinha, mas todo mundo aqui não tá vendo que são só 8 jogos. Pepa não era nem para chegar no brasileiro, tá? Isso aí é algo que todo mundo já sabia que ia acontecer. Torcia que não, claro que é torcedor é isso que é paixão, é amor, é tudo para não acontecer, mas era nítido que isso iria acontecer. Só se um milagre acontecesse, que não foi o caso, que Pepe ia fazer esse time jogar no brasileiro. Mas no Campeonato Pernambucano, perdeu para o Náutico, para o Santa Cruz, para o Retrô, para
na Copa do Nordeste perdeu para o Altos, na Copa do Brasil perdeu para o Operário de Várzea Grande. Então, só um doido que não iria compreender, qualquer pessoa que entende básico, se você pegar uma criança aí de 8 anos, uma criança já diz, não, tá errado. Isso tá errado. Então, a gente que acompanha futebol, a gente não é entendido, como você fala aí, mas todo mundo que acompanha futebol sabe que tá errado e sabe onde está o erro. E você está bancando sozinho, você como presidente, que quem ganhou os votos foi você, não foi sua direção. Quem ganhou o voto foi você, sozinho está indo contra quem votou em você. É simples assim. Eu também sou torcedor. Eu também sou torcedor. Mas a gente precisa aguardar um pouco mais para saber se o trabalho está sendo desenvolvido, se o projeto que foi desenhado, que foi confeccionado, está certo ou não. Um projeto são 4 meses de execução de um projeto, é muito pouco tempo. Né? A gente não pode. Aí ele já volta, tá vendo? Ele sabe que tá querendo enganar, aí já volta. São 4 meses, são pouco, tá? Em relação ao futebol do Campeonato Brasileiro, ele fala de jogos. 8 jogos. Aí quando ele vai falar de tempo, falar que ele sabe que o projeto não começou agora no Campeonato Brasileiro, aí ele fala, são apenas 4 meses. Ele não bota em jogos também. Ele quer enganar a torcida, para ganhar a torcida, pensando que eu e você, a gente é beijo. A gente não é beijo, a gente entende de futebol. Não somos expertos, não. Longe disso. Mas a gente entende um pouco e você não vai enganar ninguém. Você pode querer e tentar enganar, como você está fazendo agora. Isso é muito feio, diz que não mente para a torcida. Você está tentando delumbrar a torcida para a torcida ficar pensando que são apenas 4 meses. Mas quando é no Campeonato Brasileiro, você fala de jogos. Por que você não fala quantos jogos são e quais foram as derrotas e tudo que Pepa já fez aí com o time? Você não fala isso, você está omitindo, você está tentando enganar a torcida, Yuri Romão. Banalizando também, entra treinador, sai treinador, né? Isso tem custo, isso traz desgaste, né? A gente tem um elenco também. Enfim, é ter um pouco mais de calma, confiança no trabalho que está sendo feito. Confiança. Eu estou trazendo aí para primeira pessoa, né? Se eu não tivesse a confiança, eu não estaria aqui, né, pedindo isso ao nosso torcedor. Enfim, é isso. Eu não tenho muito o que dizer. A gente vai mostrar dentro de campo, tá certo? Todo o trabalho, tudo que a gente quer que o esporte esse ano. Presidente, obrigado por atender a Rádio Jornal, viu? Um abraço. Obrigado a você, amigo Raul. Meus amigos, é basicamente isso que vocês escutaram. Deixa aí nos comentários, o vídeo já ficou longo, beleza? Tamo junto e até a próxima.